Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 10, e hoje nós vamos falar sobre autovalores, autovetores, multiplicidades e polinômios. Tá? De forma mais precisa, os tópicos abordados na aula de hoje serão autovalores e autovetores de operadores lineares, multiplicidades algébrica e geométrica de autovalores e, por fim, polinômios minimal e característico. Vamos começar falando sobre os autovalores e autovetores de operadores. E vamos à definição. Tá? Então, seja V um K-espaço vetorial e T um operador sobre V, dizemos que um escalar lambda ele é um autovalor de T se existe um vetor V não nulo, tal que T de V é igual a lambda V. Nesse caso, o vetor V ele é chamado um autovetor de T associado ao autovalor lambda. Geometricamente falando, nós temos o seguinte, comparando com a noção de T invariância, que a gente viu na aula passada. Assuma que W é um planozinho no R3 e V é um vetor de W. Sendo W a T invariante, você sabe que se você aplicar o T no vetorzinho V aqui, ele sempre vai dar um outro vetor que ainda está no W, ou seja, nesse caso, que ainda está no plano. Agora, se você pedir que o V seja um autovetor, toda vez que você aplica o T no vetor V, a única opção que você vai ter é que o T de V é um múltiplo do V. Esse aqui é o T de V. Tá? Então, ele tem que estar na mesma reta que o V. Tá? Então, veja que essa noção de ser autovetor, ela é mais restritiva do que você pedir que esse vetor pertença a um subespaço T invariante. Tá? Ainda nessa aula de hoje, nós vamos entender bem essa conexão entre subespaços T invariantes e autovetores. Mas essa noção de autovalores e autovetores, voltando aqui para os slides, ela nos ajuda a entender melhor a função do operador, o papel do operador no espaço. Tá? Nós trabalharemos um pouco melhor isso aí nas próximas aulas. O objetivo da aula de hoje é entender bem essa teoria de autovalores, autovetores, entender como encontrá-los, entender a fazer conta e entender a parte teórica relacionada a essas duas noções. Tá? Então, para começar aqui, vamos ver alguns exemplos mais simples de autovalores e autovetores. O nosso exemplo 1, ele diz o seguinte, seja T um operador linear sobre o R2 definido da seguinte forma. T de xy é igual a menos x mais y, vírgula, x menos y. Então, nosso exemplo 1, ele diz o seguinte, o vetor menos 3, 3 é um autovetor de T associado a o menos 2. Tá? Então, nesse exemplo 1, nós temos que verificar duas coisas, que o menos 2 é de fato um autovalor do T e que o vetor menos 3, 3 é um autovetor. Então, para isso, o que você faz? Você aplica o T nesse vetor, nesse candidato a autovetor, e verifica se dá um múltiplo do próprio V. Então, por definição, nós temos o seguinte, que T de menos 3, 3, ele vai ser 3 mais 3, vírgula, menos 3 ou menos 3. Isso aí vai dar 6, menos 6. Colocando menos 2 em evidência, você vai ter exatamente menos 2 vezes menos 3,3. Ou seja, T de menos 3, 3 é igual a menos 2 vezes menos 3, 3. Em outras palavras, sendo o vetor menos 3, 3 obviamente um vetor não nulo do R2, então isso segue que o menos 2, por definição, é um autovalor de T. E que o menos 3, 3, o vetor menos 3, 3, é um autovetor associado ao autovalor lambda igual a menos 2. Tá? Então, para verificar isso aqui, o que a gente fez foi só aplicar o T nesse vetor e verificar essa igualdade. Tá? Bastante simples. Agora vamos ver um outro exemplo, um pouco mais elaborado, que diz o seguinte, todo número real A
ele vai ser um alto valor do operador diferencial. O que o operador diferencial é, por definição? Ele é um operador que vai de ser infinito em ser infinito, onde ser infinito é o subespaço das funções infinitamente deriváveis, que pega, o que é que o operador D faz? Ele pega o f e leva na sua derivada. Tá? Então, o que o nosso exemplo 2 diz é que, olha, o operador D, o operador diferencial, ele possui infinitos autovalores. Tá? Na verdade, dado qualquer real, ele vai ser um alto valor do operador diferencial. Veja que aqui a gente não tem o candidato a alto vetor. Então, o que a gente tem que fazer? Dado um real a qualquer, o que a gente tem que fazer é encontrar um vetor não nulo, no caso aí, no nosso contexto, uma função não nula, tal que quando você aplica o operador D nessa função, vai dar A vezes essa função. Em outras palavras, como o operador D é a derivada, então o que você precisa é de uma função que não mude muito quando você aplica a derivada. Tá? Então, usando esse raciocínio, é fácil você encontrar o seu candidato a alto vetor, nesse caso. Você toma o f de x igual a e elevado a vezes x. Tá? A função exponencial. A gente sabe que a função exponencial ela muda muito pouco quando você aplica a derivada nela. Então, tomando e como sendo essa função, a função exponencial de ax, nós temos o seguinte, que o operador diferencial aplicado nessa função tá, vai ser a derivada dessa função, e aqui facilmente, usando a regra da cadeia, você vai ter que a derivada dessa função é a vezes a própria função, ou seja, a vezes e elevado a x. Então, olha, em termos de autovalores e autovetores, você pegou o operador D, aplicou nesse vetor e deu A, como resultado deu A vezes o vetor original. Como esse vetor que nós tomamos é uma função não nula, então, por definição, nós temos que o A, que foi tomado aqui como sendo um número real arbitrário, ele é de fato um alto valor do operador D, e que a função e elevado a x é um alto vetor associado ao alto valor A. Tá? Então, dessa forma, nós verificamos o exemplo 2. Mas vejam uma coisa curiosa aqui nesses dois exemplos. Em ambos nós tínhamos já o nosso candidato a alto valor. Tá? No exemplo 1, nós tínhamos ambos, o alto valor e o alto vetor. No exemplo 2, nós tínhamos já o candidato a alto valor. E o nosso trabalho era encontrar o alto vetor. Mas, em geral, as perguntas mais interessantes envolvendo alto-valores e alto-vetores, você não tem nenhum dos dois, nem o alto valor, nem o alto vetor. Tá? Então, é interessante saber como encontrá-los. A partir da expressão do operador, você saber como encontrar esses autovalores e, consequentemente, os autovetores. Então, o que vai nos dar essa informação é esse nosso primeiro teorema, o teorema 1 da aula de hoje. Ele diz o seguinte, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita n e T um operador linear sobre V e K um escalar qualquer. Então, são equivalentes. Nosso item I. Lambda é um alto valor de T, é equivalente a o operador lambda vezes a identidade menos T não é injetor. E o nosso terceiro item, lambda é raiz do polinômio característico, P de T, ou seja, do polinômio característico de T. Então, veja que você tem essas três equivalências aqui. Em particular, olha, essa equivalência aqui, I equivalente a 3I, ela te diz, olha, lambda é um alto valor somente se lambda é raiz do polinômio característico. Nós aprendemos a calcular o polinômio característico. É relativamente fácil, uma vez que você tem um operador, você encontrar o polinômio característico. Então, o que esse teorema está dizendo, olha, se você quiser encontrar os autovalores do operador T, então encontra o polinômio característico e determina as raízes dele. As raízes dele é que vão ser os seus autovalores.
Então, daqui a pouquinho nós vamos ilustrar esse teorema, como encontrar os autovalores de fato, aplicando esse teorema. Enquanto isso, nós vamos ver a demonstração. A demonstração vai consistir da seguinte forma. Nós temos que mostrar a equivalência desses três itens. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos mostrar que I é equivalente a 2I e que 2I é equivalente a 3I. Tá? Dessa forma, nós mostramos aí a equivalência dos três itens. Então, vamos mostrar primeiro que I é equivalente a 2I. Então, primeiramente, note o seguinte, dado um vetor V, nós temos que T de V é igual a lambda V, se somente se o lambda V menos T de V é igual ao vetor nulo, obviamente, né? A gente só está passando o T de V para o outro lado. Só que, olha, essa expressão aqui nada mais é que o operador lambda I menos T aplicado em V. Tá? Onde esse IV aqui é o operador identidade. Tá? É a notação que a gente usa para o operador identidade. Então, em outras palavras, T de V igual a lambda V é equivalente a lambda I menos T aplicado em V igual ao vetor nulo. Então, guarda essa equivalência aqui que nós vamos usar em breve. Então, o que é que nós queremos mostrar? O item I diz que a lambda é um alto valor de T. Nós queremos mostrar que o operador, lembrando aqui, que o operador lambda I menos T não é injetor. Então, vamos lá. Tá? Por definição, lambda é um alto valor de T somente se existe um vetor não nulo tal V, tal que T de V é igual a lambda V. Tá? Isso aqui é a definição de alto valor. Só que a gente viu que essa expressão aqui é equivalente a essa aqui. Ou seja, existe um vetor não nulo, V, tal que lambda I menos T aplicado em V é igual ao vetor nulo. Agora, anote o seguinte, isso aqui é equivalente ao vetor V pertencer ao núcleo do operador lambda I menos T. Tá? Isso aqui dá o vetor nulo, então o V pertence ao núcleo desse operador, tá? Por definição de núcleo. Logo, o que isso aqui está dizendo? Que existe um vetor não nulo que está no núcleo. Então, isso é equivalente ao núcleo ser diferente do subespaço trivial nulo. E agora eu lembro a vocês a equivalência de quando um operador ou quando uma transformação linear em geral ela é injetora. Ela é injetora se somente se o núcleo dessa transformação ela é o subespaço trivial nulo. Tá? Isso é a equivalência que a gente viu na nossa aula sobre transformações. Tá? Então, pegando a contrapositiva dos dois lados, nós obtemos essa equivalência aqui. O núcleo desse operador é diferente do subespaço trivial nulo se somente se esse operador não é injetor. Tá? Então, dessa forma, nós obtemos que lambda é um alto valor de T se somente se lambda I menos T não é injetor. Tá? E dessa forma, nós demonstramos que o item I é equivalente ao item 2I. Agora vamos à nossa última equivalência desse teorema, que o item 2i é equivalente ao item 3i. Tá? Lembre, por hipótese, nós temos que a dimensão do espaço V ela é finita. Então, pela propriedade 4 do espaço das transformações, tá? Isso aqui é da nossa aula 3, nós temos o seguinte, que o operador lambda I menos T ele é injetor se somente se ele é bijetor. Tá? Por quê? Porque você tem um operador entre espaços de mesma dimensão e finita. Então, ele vai ser bijetor se somente se ele é injetor. Ainda vou lembrar o seguinte para você. Toma beta uma base de V. Então, agora pela propriedade 6 de matrizes de transformação, isso aqui é da nossa aula 4, nós temos o seguinte, que o operador lambda I, aliás, que o operador lambda I menos T, ele é bijetor se somente se o determinante da sua matriz com respeito à base beta é diferente de zero. Tá? Na verdade, essa propriedade ela diz o seguinte, que uma transformação ela é um isomorfismo se somente se a matriz da transformação ela é invertível. Tá? Mas ser invertível é equivalente a o determinante dessa matriz ser diferente de zero. Então, a gente já está colocando aqui.
Então, ó, guardando essas duas equivalências aqui, nós vamos, usando essas duas equivalências aqui, nós vamos obter essa implicação aqui. Vamos lá. O que a gente quer mostrar? Nós queremos mostrar que se o operador lambda i menos t não é injetor, então lambda ele é raiz do polinômio característico, do P de t. Então, ó, lambda i menos t ele não é injetor, somente se ele não é bijetor, tá? Pela primeira equivalência que a gente viu no slide anterior. Só que ele não é bijetor somente se o determinante dá zero. Então, o que a gente está pegando aqui é a negação dessas duas, a contrapositiva, na verdade, dessas duas equivalências. Então, ó, ele não é injetor somente se não é bijetor, somente se o seu determinante, o determinante do operador com respeito à base beta, é igual a zero. Só que agora o que a gente vai fazer? Usar as propriedades de matriz de transformação. Tá? A matriz desse operador aqui vai ser a soma dessas matrizes. Aí você consegue retirar os escalares, no caso aqui o lambda, no caso aqui o menos 1. Tá? Isso é propriedades aqui da nossa aula 4. Agora note o seguinte, ainda também é uma propriedade da nossa aula 4, que a matriz do operador identidade é a matriz identidade. Então olha para cá agora, o determinante dessa diferença de matrizes aqui, por definição é quem? Definição é o polinômio característico da matriz de t, na base beta. Então, o que a gente conseguiu até agora? Que o polinômio característico da matriz de t na base beta aplicado no lambda é igual a zero. Mas por definição de operador característico de um operador, aliás, por definição de polinômio característico de um operador, nós temos que isso aqui é exatamente o polinômio de t aplicado a lambda. Tá? E nós definimos o polinômio característico de um operador como sendo o polinômio característico da sua matriz, com respeito a alguma base beta. Tá? Então, essa equivalência aqui é por definição. Então, olha o que a gente conseguiu. Que o lambda i menos t, ele não é injetor, melhor dizendo, somente se o P de t aplicado em lambda é igual a zero. Ou seja, que o lambda é raiz do P de t, polinômio característico. Então, dessa maneira, nós obtemos a equivalência. 2i, se somente se, 3i. Então, olha, esse teorema aqui é um teorema simples, mas é uma ferramenta muito poderosa na hora de encontrarmos os autovalores e, consequentemente, os autovetores. Nós iremos ilustrar isso aí no nosso exemplo 3, que diz o seguinte: considera o operador linear t sobre o R3 dado da seguinte forma: t de x, y, z é igual a 4x mais 2y, vírgula, menos x mais y, vírgula, y mais 2z. Então, o que o nosso exemplo pede aqui é para determinar os autovalores de t e os autovetores associados a cada autovalor. Então, olha, ao contrário dos dois primeiros exemplos, aqui nós não temos nenhum candidato a autovalor, aqui a gente tem nenhum candidato a autovetor. Então, de fato, a gente vai começar do zero aqui. Mas, olha, nós temos uma importante ferramenta, que é o nosso Teorema 1. Nosso Teorema 1 ele diz que os autovalores do t eles são as raízes do polinômio característico. Tá? É a nossa equivalência i equivalente a 3i. Então, o que nós devemos fazer aqui é encontrar o polinômio característico de t e obter as suas raízes. Então, como é que fazemos para encontrar o polinômio característico de um operador? Nós devemos encontrar o polinômio característico da matriz do operador. Então, para isso, nós devemos encontrar primeiro a sua matriz. Então, escolha uma base. Você tem essa liberdade de escolher a base que você preferir. Obviamente, vamos tomar aqui a base mais simples do R3, que é a base canônica, formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Com essa base aqui, facilmente você encontra que a matriz de t, nessa base, é dada por essa matriz aqui. Certo? Lembrando, como é que a gente faz isso? Nós pegamos o operador t, aplicamos em cada um dos vetores
da base e escrevemos esses vetores resultantes como combinação dos vetores da base. Tá? Fazendo isso, você encontra essas três colunas aqui. Tá? Então, está aqui a matriz do operador T. Uma vez que você tem a matriz, como é que você calcula o polinômio característico? O polinômio característico vai ser o determinante de x vezes a matriz identidade menos a matriz de T. Explicitamente, nós vamos ter o determinante dessa matriz aqui. O determinante de x menos 4, 1, 0, menos 2, x menos 1, menos 1, 0, 0 e x menos 2. Tá, então, é um determinante de uma matriz de ordem 3, você tem aí várias ferramentas para calcular ele. Tá? Mesmo usando o desenvolvimento de Laplace, você ainda tem várias opções, pode escolher qualquer linha, qualquer coluna. Tá? Então, fazendo esse cálculo, você obtém, simplificando, você vai obter que o polinômio característico de T vai ser esse aqui, x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x menos 12. Tá? Obviamente, é um polinômio de grau 3, que a gente está falando de um operador sobre um espaço de dimensão 3. Então, é de se esperar, é uma propriedade de polinômio característico, que esse polinômio ele seja harmônico e tenha grau 3. Então, está aqui o nosso polinômio característico. O que a gente tem que fazer? Encontrar as raízes desse polinômio. Então, tem várias opções para você fazer isso. Aqui, nós vamos usar o seguinte, nós temos um polinômio com coeficientes inteiros. Então, usando teoria geral de polinômios, o que nós sabemos é que, olha, se esse polinômio aí tiver raízes racionais, então o numerador dessa raiz ele divide o termo independente, ou seja, o menos 12, e o denominador dessa raiz divide o coeficiente líder, que no caso é 1. Em outras palavras, usando isso aí, os candidatos a raízes racionais desse polinômio são os divisores inteiros de 12, ou de menos 12, como você preferir. Então, a gente tem aqui o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Tá? Então, se o nosso polinômio característico ele tiver alguma raiz racional, vai ser uma dessas aí. Como é que a gente faz, então, para descobrir qual é? Testa no próprio polinômio e vê qual anula o nosso polinômio característico. Então, nós testamos aqui para o menos 1, dá 36, diferente de 0. Testamos para o 1, dá menos 2, também diferente de 0. Então, esse aqui está descartado. Pulando para o próximo. Testando para o 2, já deu 0. Então, o que a gente tem aqui? Que o 2 é uma raiz do nosso polinômio característico. Sendo raiz do polinômio característico, o que a gente sabe? Que o polinômio x menos 2 divide o polinômio característico. Então, olha, usando a divisão de polinômios ou o dispositivo de Briot-Ruffin, se você tiver mais familiaridade, você obtém isso aqui, que o nosso polinômio característico vai ser dado por x menos 2 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente fez aqui foi pegar o polinômio característico e dividir por x menos 2. Obtemos como quociente esse polinômio. Aqui vale destacar o seguinte, você já poderia ter chegado nessa expressão aqui quando calculou o determinante. Tá? Se você tivesse escolhido lá uma coluna específica do determinante usando o desenvolvimento de Laplace, você já chegaria nessa expressão aqui, no polinômio fatorado. Tá? Ou quase fatorado, tá? Ainda não está completamente fatorado. Mas já iria lhe poupar um tempo. Obviamente, você nem sempre isso funciona, hein? Procurando uma coluna específica, uma linha específica para poder usar o desenvolvimento de Laplace, nem sempre você vai chegar ao fim do determinante, você vai chegar numa forma, vou chamar de semifatorada, assim. Você nem sempre vai chegar nisso aqui. Tá? Então, por isso que nós estamos usando esse caminho um pouco maior, diria,
para você não ter esse tipo de problema, ter que ficar escolhendo qual a melhor forma de calcular o determinante. Não, você calcula o determinante, chegou lá na expressão do determinante, e agora você encontra uma raiz. Uma vez que você encontra uma raiz, divide o polinômio por essa raiz, e aí você diminui o grau do polinômio. O polinômio tinha grau 3, uma vez que você divide por x menos 2, ó, o que sobra aqui é um polinômio de grau 2. Um polinômio de grau 2 você pode usar Bhaskara para encontrar as raízes. E de fato, usando a fórmula de Bhaskara, nós obtemos que esse x ao quadrado menos 5x mais 6 é dado por x menos 2 vezes x menos 3. E aí, juntando tudo, juntando esse produto aqui, você encontra que vai ser x menos 2 ao quadrado vezes x menos 3. Então, esse aqui é o nosso polinômio característico totalmente fatorado. Aqui você vê todas as raízes do polinômio. Dessa maneira, você consegue dizer quais são os autovalores do nosso operador t. Certo? O polinômio característico ele só possui duas raízes, que é o 2 e o 3. O 2 aqui tem multiplicidade 2, ele aparece duas vezes, mas o que nós contamos aqui é puramente as raízes. Então, ele tem duas raízes aqui, que é a raiz 2 e 3. Logo, lambda1 igual a 2 e lambda2 igual a 3 são os autovalores do operador t. Certo? Então, o primeiro item desse exemplo está feito. Qual é o segundo item? Encontrar os autovetores associados a cada autovalor. Você tem dois autovalores, então para cada autovalor você vai encontrar os autovetores associados a ele. Então, para o lambda 2, para o lambda 1 igual a 2, o nosso primeiro autovalor, por definição, os autovetores associados a ele são da seguinte forma. Vou chamar de V1, para fazer referência ao lambda 1. Vão ser V1 dado 3 coordenadas, obviamente, a gente está no R3, são não nulos. Lembra, autovetores sempre são não nulos. E satisfazem a seguinte propriedade. Quando você aplica o t nele, vai dar lambda 1 vezes ele mesmo. Essa é a definição de um autovetor. Então, o que a gente precisa fazer? Partindo daqui, nós usamos o polinômio característico no item anterior para encontrar os autovalores. Uma vez que você tem os autovalores, a coisa funciona de forma bem mais natural. Veja só, você tem que os autovetores associados ao lambda 1 são dessa forma. Agora, substitui quem é o t de x, y, z. Está aqui. Tá? É dado no enunciado, é a expressão do t, do operador t. Quem é o lambda 1? Está aqui, é 2. Agora faz a multiplicação por escalar e agora igualdade de vetores. Daí você obtém esse sistema aqui. Passando todas as incógnitas para um lado só, você obtém um sisteminha bastante simples. Em geral, sistemas envolvendo autovalores, aliás, envolvendo autovetores, são sistemas bem simples. Então, recapitulando aqui, nós partimos da definição de um autovetor, colocamos a expressão do t, tá aqui, colocamos quem é o autovalor, no caso aqui é 2, fizemos a multiplicação e igualdade de polinômios. Obtemos esse sistema aqui, simplificando ele, você tem esse aqui. Então, facilmente você obtém que a solução desse sistema é x igual a y igual a 0. Tá? Então, substituindo essa solução no vetor V1, você obtém que os autovetores associados ao autovalor 2, eles são dessa forma aqui. Tá? X e y tem que ser iguais a 0. Z, você não encontrou nenhuma restrição para o Z conforme você estava resolvendo no slide anterior. Tá? Então, o Z, a princípio, pode ser qualquer número real. Mas lembra, para autovetores, nós temos que eles não podem ser o vetor nulo. Tá? Então, se o Z aqui, por acaso, fosse igual a 0, então você teria um vetor nulo. A única restrição que você precisa colocar sobre o Z é que ele seja diferente de 0.
Então, o que isso significa? Os autovetores de t associados ao lambda1 igual a 2 são dessa forma. Significa que para qualquer z que você tomar não nulo, ou seja, 1, 2, 3, qualquer negativo, qualquer racional, qualquer irracional não nulo, você substituir aqui, você vai obter um autovetor associado ao 2. Ou seja, quando você aplica o t nele, vai dar duas vezes ele. Então, dessa forma, você conseguiu exibir todos os autovetores associados ao 2. De maneira análoga, a gente faz para o autovalor 3. Usa a definição, eu vou chamar de V2, são os carinhas dessa forma, não nulos, que satisfazem essa igualdade. Coloca a definição do t, coloca quem é o lambda 2, no nosso caso aqui é o 3. Faz a multiplicação, iguala. E aí, você vai obter um sisteminha, do mesmo jeito que que encontramos no slide anterior, vai resolver esse sistema e depois substituir aqui. Fazendo isso aí, nós encontramos que o V2 ele tem essa forma aqui. Vai ser o menos 2z, vírgula z, vírgula z. Z a princípio poderia ser qualquer, mas lembra, autovetor tem que ser diferente de zero. Então, colocamos essa restrição aqui sobre o z, que obviamente se z for igual a zero, você vai obter o vetor nulo. Então, mais uma vez aqui, para qualquer z não nulo que você pensar, substitui aqui e você vai obter um autovetor associado ao 3, ao autovalor 3. Então, dessa maneira, nós respondemos completamente o nosso exemplo 2. Encontramos os autovalores, que é o 2 e o 3, e encontramos seus respectivos autovetores. Tá? Os autovetores associados ao 2 são dessa forma, e os autovetores associados ao 3 são dessa forma. Então, agora, prosseguindo a nossa discussão sobre autovalores e autovetores, vamos ver aqui algumas propriedades de autovalores, algumas bastante úteis, que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, seja V um K-espaço vetorial, T um operador sobre V, P um polinômio e lambda um escalar. Então, nossa propriedade 1. Propriedade 1 diz o seguinte, que o 1 é o único autovalor do operador identidade. Tá? Isso aí é bastante imediato. Basta você usar a definição do operador identidade. Propriedade 2. 0 é um autovalor de t, se somente se t não é injetor. Tá? Isso aqui também é de se esperar e o procedimento que a gente usa aqui é bastante similar ao que a gente fez na demonstração do Teorema 1. Propriedade 3 diz o seguinte, se t de v igual a lambda v para algum vetor v, então o operador p de t aplicado em v é igual a p lambda vezes v. Então, meio que você consegue, para você calcular isso aqui, esse operador aplicado nesse vetor, basta, se você já tiver quem é o p de lambda, basta você multiplicar ele pelo v. Quarta propriedade, se lambda é um autovalor de t, então o p de lambda é um autovalor de p de t. Certo? Na verdade, isso aqui é uma consequência imediata da propriedade 3. Outra consequência imediata da propriedade 3 é essa aqui. Se o polinômio p anula o operador t e lambda é um autovalor de t, então o p de lambda é igual a zero. Então, vamos mencionar aqui as demonstrações. Tá? Propriedade 1 e 2 são bastante simples, tá? Então são deixadas como exercício. Focaremos aqui nas propriedades 3, 4 e 5. Então, para a propriedade 3, escreva o polinômio p na sua forma polinomial, como sendo somatório de ai x elevado a i, com i de 0 a n. Logo, o operador p de t aplicado em v, ele é dessa forma aqui, vai ser o somatório de ai t elevado a i aplicado em v, tá? Com i variando de 0 a n. O que é que nós temos que mostrar aqui? Que essa expressão aqui, na verdade, é o p lambda vezes v.
Então, para isso, eu vou demonstrar a seguinte afirmação, que o t elevado a v aplicado em v, aliás, t elevado a i aplicado em v, é igual a lambda elevado a i vezes v. Certo? Isso para qualquer i maior ou igual que zero, inteiro. Então, para demonstrar essa afirmação, usaremos indução sobre i. Então, nota o seguinte, ó, que para i igual a zero, isso é imediato. Em ambos os lados vai dar v. Para i igual a 1, segue imediatamente da hipótese. A hipótese que nós temos que t de v é igual a lambda v. Então, ó, caso base verificado, assuma que i é maior que 1 e que t elevado a i menos 1 aplicado em v é igual a lambda elevado a i menos 1 vezes v. Tá? Essa é a nossa hipótese de indução. O que é que nós temos que mostrar? Que t elevado a i aplicado em v é igual a lambda elevado a i vezes v. Mas isso vai ser bastante simples. Olha, t elevado a i aplicado em v, você pode escrever assim, por definição. Lembra, o t elevado a i é você compor o t com t e vezes. Então, você pode escrever dessa forma aqui, ó. T elevado a i menos 1, bola t. Esse operador aplicado no v. Por definição de composição de funções, você tem isso aqui, ó, que o t elevado a i menos 1 aplicado a t, aplicado a v. Só que o t de v, por hipótese, melhor dizendo, é o lambda v. Essa é a hipótese da nossa propriedade 3. Só que o t elevado a i menos 1 é um operador linear. Então, você pode pegar esse lambda aqui, ó, e tirar ele da aplicação. Então, vai ficar aqui, lambda vezes t elevado a i menos 1 aplicado em v. Só que, olha, por hipótese de indução, isso aqui é o lambda elevado a i menos 1 vezes v. Vou substituir essa informação aqui e com a multiplicação disso aqui você obtém exatamente o lambda elevado a i vezes v. Exatamente o que diz a nossa afirmação. Então, uma vez provada a afirmação, vai ficar bastante simples nós concluirmos a propriedade 3. Seguinte forma, nós já vimos que o operador P de t aplicado em v é esse somatório aqui, somatório de AI, t elevado a i aplicado em v. Certo? Com i variando de 0 a n. Então, ó, esse carinha aqui, pela nossa afirmação, o t elevado a i aplicado em v, é o lambda elevado a i vezes v. Então, usando a afirmação, nós temos essa expressão aqui. Certo? Somatório de AI, lambda elevado a i vezes v. Agora, nota o seguinte, que o v ele não depende do i. Então, você pode colocar esse v em evidência. E o que é que sobra aqui? Ó? Vai sobrar o somatório de AI vezes lambda elevado a i. Mas isso aí é, na verdade, o P aplicado em lambda. Certo? Isso aqui é o P aplicado em lambda multiplicado pelo V. Tá? Então, isso aí conclui a propriedade 3. Veja que o segredo aqui foi só provar essa afirmação. Uma vez que você tem essa afirmação provada, nós conseguimos imediatamente a tese da nossa propriedade. Agora, as propriedades 4 e 5 são consequências imediatas da nossa propriedade 3. Vamos ver. Relembrando aqui, qual é a hipótese da propriedade 4? Se lambda é um alto valor de t, então p de lambda é um alto valor de p de t. Então, vamos lá. Tá? Lambda, um alto valor de t, por definição, existe um vetor v não nulo, tal que t de v é igual a lambda v. Só que agora, aplicando a nossa propriedade 3, nós temos então que o p de t aplicado em v é igual a p de lambda vezes v. Ou seja, p de t aplicado em v é esse escalar aqui vezes o v. Então, por definição, esse escalar aqui, uma vez que o v é não nulo, por definição, esse escalar aqui é um alto valor. É um alto valor de que operador desse aqui, do p de t. E agora a nossa propriedade 5. Nossa propriedade 5, ela diz o seguinte, ó, se você tem p, um polinômio que anula o operador t,
e você tem a lambda um alto valor de t, então o p de lambda é igual a zero. Isso é o que diz a nossa propriedade 5. Então vamos mostrar que o p de lambda, nesse caso, é igual a zero. Então nós temos isso aqui por hipótese. Usando novamente a nossa propriedade 3, nós temos isso aqui, ó, que o p de lambda vezes v é igual ao p de t aplicado em v. Só que, olha, o p de t é o operador nulo. O operador nulo aplicado em qualquer vetor dá o vetor nulo. Então, olha aqui, nós temos um escalar vezes um vetor não nulo, dando o vetor nulo. Certo? A única opção para esse caso aqui, uma vez que o vetor v é não nulo, é que o escalar seja o escalar nulo, ou seja, o zero. Então, dessa forma, a gente conclui a nossa propriedade 5. A propriedade vai ser bastante relevante no finalzinho da nossa aula de hoje. Nós iremos aplicar ela. Seguindo aqui, agora para fechar essa discussão sobre autovalores e autovetores, nós vamos falar agora do caso de matrizes. Tá? Vejam que até então nós estávamos focando nos autovalores e autovetores de operadores. Tá? E vamos continuar focando no caso de operadores. Mas por que não foi mencionado até agora o caso de matrizes? Bem, nesse slide aqui nós vamos esclarecer isso aí. Bem, qual é a definição de autovalor e autovetor no caso de matriz? Tá? Seja A uma matriz quadrada de ordem n, dizemos que um escalar lambda é um autovalor de A, se existe uma matriz não nula, uma matriz coluna, de ordem n por 1, tal que A vezes x é igual a lambda vezes x. Tá? Isso é um autovalor da matriz A. E nesse caso, o x, que é essa matriz coluna não nula, tá? Ela é chamada de autovetor de A associado ao autovalor lambda. Vejam que essa definição aqui lembra muito a definição de autovalor e autovetor para operador. E, de fato, a gente consegue realmente identificar essa definição com a definição dada para operadores. Tá? Vejam a seguinte observação. Tá? Considera o operador T de A sobre o espaço das matrizes coluna, n por 1, tá? Dado da seguinte forma. T de x é igual a vezes x. Tá? Então, é fácil ver o seguinte, ó, que a matriz desse operador, na base beta, onde a base beta é a base canônica desse espaço, a matriz desse operador, na verdade, é a própria matriz A, coincide com a matriz A. Uma vez que você tem essa igualdade de matrizes, a gente consegue verificar, na verdade, segue das propriedades e das definições que demos até então, que o polinômio minimal de A é igual ao polinômio minimal de T de A, do operador T de A. E que o polinômio característico de A é igual ao polinômio característico do operador T de A. Além disso, ainda é fácil notar o seguinte, que lambda é um autovalor de A, se somente se lambda é um autovalor do operador T de A. Certo? E o mesmo vale para autovalores. Um autovalor de A associado ao lambda, ele é um autovalor, melhor dizendo, x aqui, ele vai ser um autovetor do A associado a lambda, se somente se ele é um autovetor do T de A associado ao lambda. Tá? Então, esse caso, ou seja, para autovalores e para autovetores de matrizes, ele sempre coincide com a noção de autovalores e autovetores de operadores sobre espaços de dimensão finita. Então, por isso que nós estamos focando em operadores. Uma vez que nós estudamos os autovalores e autovetores para o caso de operadores, em particular, nós recuperamos o caso de matrizes, tá? Exatamente por essas equivalências aqui. Tá? Então, todos os resultados que nós também vamos enunciar para o caso de polinômio minimal e polinômio característico, por essas igualdades aqui, também vão valer para o caso de matrizes.
Então, por isso, em vez de estar focando em duas noções ao mesmo tempo, nós vamos focar só em uma, o caso de autovalores e autovetores de operadores, e, em particular, por essa observação aqui, nós conseguimos recuperar toda a teoria para o caso de matrizes. Tá? Então, uma vez esclarecido esse fato, vamos seguir. Vamos voltar para o contexto de operadores, novamente. Então, uma vez apresentadas as noções de autovalores e autovetores de operadores, vamos agora falar sobre as multiplicidades algébrica e geométrica dos autovalores. Tá? Para isso, vamos falar sobre um importante subespaço do vetor. Aliás, um importante subespaço do espaço V, que ele é dado pelos autovalores. Então, vamos à definição. Então, seja V um K-espaço vetorial, seja T um operador linear sobre V e lambda um autovalor de T. Então, o conjunto V lambda, denotado por V lambda, ele é o conjunto formado pelos vetores V, tal que T de V é igual a lambda V. Tá? Esse conjunto ele é chamado autoespaço associado ao autovalor lambda. Tá? Algumas observações sobre esse conjunto. Primeira delas, olha para a definição dele. Ó, são os vetores V, tal que T de V é igual a lambda V. Então, você já consegue, a partir daí, descobrir que esse conjunto aí ele é formado pelos autovetores associados ao lambda, mas não apenas por eles. Tá? É por eles união com o vetor nulo, juntamente com o vetor nulo. Porque, olha, para ser um autovetor tem essa restrição, né? Ele não pode ser o vetor nulo. Ele não pode ser o vetor nulo e tem que satisfazer essa condição aqui. Essa condição ela tem que ser satisfeita. Só que aqui não tem nenhuma restrição. Tá? Aqui o V pode ser inclusive o vetor nulo. E claramente o vetor nulo satisfaz essa igualdade aqui. Então o vetor nulo está nesse espaço. Melhor dizendo, nesse conjunto ainda. Tá? Então esse conjunto aqui, basicamente ele consiste dos autovetores associados ao lambda juntamente com o vetor nulo. Tá? Então esse conjunto, como o próprio nome sugere, ele não é apenas um conjunto. Tá? Ele, na verdade, ele é um subespaço do espaço V. Tá? Por isso que ele é chamado um autoespaço, que ele é o subespaço que consiste dos autovetores. Tá? Então, por isso, exatamente por isso, que a gente não pode colocar a restrição aqui que a gente coloca para os autovetores. Então pode colocar a restrição diferente de zero. Porque para ser um subespaço tem que ter o vetor nulo. Então é um exercício simples, tá? Verificar que esse conjunto ele é de fato um subespaço. Se ele é um subespaço, em particular ele possui uma base, em particular ele possui uma dimensão. Tá? E é a dimensão desse subespaço aí que a gente vai chamar de multiplicidade geométrica. Então vamos aqui às definições de multiplicidades. Então para isso, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, seja T um operador linear sobre V e lambda um autovalor de T. Então a multiplicidade algébrica de lambda, tá, denotada por MA lambda, ela é dada pela quantidade de vezes que o lambda aparece como raiz do polinômio característico, P de t. Em outras palavras, se você escrever o polinômio P de t como sendo x menos lambda elevado a uma potência vezes um polinômio g, tal que lambda não é raiz desse polinômio, então essa potência que aparece aqui, ela é a multiplicidade algébrica. Tá? Em outras palavras, como é que você faz para calcular essa multiplicidade? Pega o polinômio característico, fatora ele completamente e pega as potências. Cada uma daquelas potências, a potência que aparece no x menos lambda vai ser a multiplicidade do lambda.
E como é que faz agora com uma vez definida a multiplicidade algébrica, temos também a multiplicidade geométrica. Como é que você faz para calcular ela? Ela é denotada por mg lambda, tá? E ela é definida como sendo a dimensão, como mencionei antes, a dimensão do alto espaço associado ao lambda. Em notações nós temos isso aqui, que o mg lambda é a dimensão do alto espaço associado ao lambda, ou seja, do v lambda. Então vejam, a princípio são duas definições de maneiras bem distintas de você calcular. Aqui é através do polinômio característico, aqui você tem que encontrar uma base para o alto espaço, v lambda, para assim poder calcular a sua dimensão. Então, a princípio, são duas noções bem distintas. Mas muito em breve veremos que essas noções aqui elas estão intimamente relacionadas, através de uma desigualdade. Mas antes disso, vamos ver aqui um exemplo para poder consolidar melhor essas noções de alto espaço, associado, multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica. Para isso, eu vou usar novamente o operador do nosso exemplo 3, relembrando, é um operador sobre o R3, dado da seguinte forma: t de xyz é igual a 4x mais 2y, menos x mais y, e vírgula y mais 2e. Esse é o operador que trabalhamos no exemplo 3. Inclusive, vamos aproveitar as contas que fizemos no exemplo 3 aqui. E ele pede o seguinte, encontre uma base de cada alto espaço associado a um alto valor de t e determine as multiplicidades algébrica e geométrica de cada alto valor. Então, como é que você faria aqui a princípio? Tudo gira em torno dos autovalores. Então, você teria que calcular os autovalores. Então, para isso, teria que encontrar o polinômio característico e fatorar ele para encontrar suas raízes. Só que isso aí nós já fizemos no exemplo 3. Então, vamos relembrar aqui o que obtemos no exemplo 3. Tá? No exemplo 3, nós concluímos que esse operador ele possui dois autovalores, que é o 2 e o 3. Tá? São os autovalores desse operador. E também nós encontramos cada autovetor associado. Os autovetores associados ao 2 são dessa forma aqui. Nós denotamos por V1 como sendo 0, 0, Z, com Z diferente de 0. Tá? Isso daqui são os autovetores associados ao autovalor 2. Então, como é que a gente faz para calcular o alto espaço, uma base para o alto espaço? Vamos colocar a definição de alto espaço. O alto espaço associado ao lambda 1, ou seja, o v lambda 1, a definição são os vetores do R3. Lembra, nós estamos no espaço R3. Então, são os vetores do R3, tal que o t de v é igual ao lambda 1 vezes v. Então, explicitamente, esses carinhas aqui são os caras que satisfazem essa propriedade aqui. Tá? Isso aqui são os autovetores de t junto com o zero. Então, são os carinhas dessa forma, sem essa restrição aqui, já que o zero pode pertencer a esse, na verdade, deve pertencer a esse conjunto, já que ele é um subespaço. Tá? Então, são os carinhas dessa forma aqui. Os vetores que satisfazem essa propriedade são exatamente os carinhas dessa forma aqui. Então, vamos colocar eles aqui. São os caras da forma 0, 0, z, tal que z pertence a R. O que é que nós queremos? Uma base para esse espaço. Então, coloco o z em evidência. O vetorzinho que sobra aqui é o vetor que gera todo o espaço. O 0, 0, 1. Então, nós já temos aqui um vetor que gera. O conjunto unitário formado por esse vetor aqui, ele gera todo o espaço v lambda 1. Mas um conjunto unitário, ele é LI se somente se o vetor for diferente do vetor nulo, que é o caso. Logo, o conjunto unitário formado pelo vetor 0, 0, 1 é uma base para o v lambda 1. As mesmas considerações feitas aqui, nós podemos fazer para o v lambda 2, tá? Usando os autovetores, que
que nós encontramos associados ao lambda 2 igual a 3, e usando a definição de alto espaço, você encontra que o V lambda 2 é formado pelos vetores dessa forma aqui, ó, menos 2z, z, z, onde z é um real qualquer. Lembra, lá no exemplo 3 nós tínhamos a restrição z diferente de zero, porque nós queríamos autovetores. Aqui nós queremos os autovetores e o vetor nulo. Portanto, tiramos essa restrição. Mas queremos uma base para esse subespaço. Então, coloca o z em evidência, você vai obter um gerador. O gerador desse espaço é o vetor menos 2, 1 e 1. Novamente, temos um vetor unitário que gera, aliás, um conjunto unitário que gera o espaço, agora V lambda 2. E esse conjunto ele é LI, porque o vetor é não nulo. Então, nós temos um vetor, um conjunto LI, e que gera, portanto, é uma base para o V lambda 2. Então, dessa maneira, nós encontramos uma base para o V lambda 1 e uma base para o V lambda 2. E dessa forma fechamos aqui o item A, né? O item B pede as multiplicidades algébrica e geométrica de cada alto valor. Nós temos aí dois autovalores, o 2 e o 3, conforme calculamos no exemplo anterior, no exemplo 3. Então, para calcular a multiplicidade algébrica, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fatorar o polinômio característico e ver as potências de cada diferença, de cada raiz. Mas só que nós já fizemos isso no exemplo 3. O polinômio característico obtido lá foi esse aqui, x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x menos 12. Nós fatoramos dessa forma aqui, ó, x menos 2 ao quadrado vezes x menos 3. Quem são as multiplicidades algébricas aqui? São essas potências que aparecem aqui. Certo? Aqui é uma potência 2, aqui não aparece porque é uma potência 1. Então, ó, isso aqui diz para a gente que a multiplicidade algébrica do 2 é 2. E aqui, isso aqui diz para a gente que a multiplicidade algébrica do 3 é 1. Então, vamos deixar registrado. Multiplicidade algébrica do 2 igual a 2, multiplicidade algébrica do 3 é igual a 1. Então, veja, um procedimento bem padrão. Para encontrar as multiplicidades algébricas, você encontra o polinômio característico, fatora ele e olha para as potências. Agora, e as multiplicidades geométricas? Bem, para isso você tem que calcular as dimensões dos autoespaços. Certo? Mas isso aí a gente já fez no item anterior. No item anterior nós encontramos uma base para cada autoespaço. Então, a dimensão é a cardinalidade dessa base. Então, olha, a multiplicidade geométrica do 2 é a dimensão do V lambda 1, só que a base para o V lambda 1 possui apenas um vetor. Então, a dimensão é 1. E o mesmo para o autoespaço V lambda 2. Então, em resumo, a multiplicidade geométrica do 3 vai ser a dimensão do V lambda 2, só que a base que nós encontramos no item anterior só tinha um elemento, portanto, a dimensão é 1. Então, dessa maneira, nós calculamos tudo que foi pedido. Tá? As multiplicidades algébricas aqui em cima e as multiplicidades geométricas aqui embaixo. Tá? Vale destacar que esse exemplo aqui, as contas que fizemos foi a menor possível, porque já tínhamos feito no exemplo 3. Tá? Mas você pode ver o exemplo 3 e o exemplo 4 como um só. Tá? Isso aí fecha o nosso exemplo 4. Agora vamos falar aqui uma importante propriedade dos autoespaços, dado no nosso teorema 2 da aula de hoje. Então, ó, vamos ao enunciado. Sejam V um K-espaço vetorial, T um operador sobre V, lambda 1, lambda m, os autovalores distintos de T. E então, o que o nosso teorema 2 diz é que, olha, os autoespaços associados a cada autovalor, o V lambda 1 até o V lambda m, eles são subespaços independentes e T invariantes.
Então, nós temos duas propriedades aqui interessantes e exploradas na nossa aula anterior. Tá? Esses autoespaços aqui são independentes e t-invariantes. Tá? Como consequência dessa segunda parte aqui, ó, do fato deles serem t-invariantes, nós vamos obter um corolário bastante interessante. Mas antes disso, vamos à demonstração. Então, nós temos que demonstrar duas coisas aí. Que esses autoespaços são independentes e depois mostrar que eles são t-invariantes. A independência, para mostrar a independência, vamos seguir a definição. Tá? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Pega um VI em cada autoespaço, V lambda I, faz a soma, dando um vetor nulo, e o que a gente tem que fazer aqui é mostrar que cada um desses vetores é o vetor nulo. Tá? Essa é a definição de subespaços independentes. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Para verificar isso aí, isso aqui é a nossa hipótese, tá? O que a gente tem que mostrar é isso. Então, para verificar isso aqui, nós vamos considerar o seguinte polinômio. Para cada i, variando de 1 a m, você define o seguinte polinômio. O polinômio pi, como dado pelo produto, o produtório, de x menos lambda j, com j variando de 1 a m e j diferente de i. Ou seja, nesse produto aqui, ó, você tem o x menos lambda 1, x menos lambda 2, até x menos lambda m, com exceção do x menos lambda i. Tá? Então, é dessa forma que a gente define o polinômio pi. Tá? Então, por conta dessa definição, a gente tem como consequência imediata isso aqui. Ó. O pi aplicado no lambda j, ele vai ser igual a zero, porque o lambda j aparece nas parcelas do produto. Já o pi aplicado no lambda i, ele sempre vai ser diferente de zero, porque o lambda i não aparece em nenhuma daquelas parcelas, consequentemente não anula nenhuma delas. Tá? Então essa propriedadezinha aqui do polinômio pi é o que vai nos ajudar a concluir que o vi é igual a zero. Ou melhor dizendo, que o vi é o polinômio nulo. Então, ó, nota o seguinte, que o vetor nulo é igual ao pi de t aplicado no vetor nulo, porque o pi de t é um operador, em particular é uma transformação, e transformação leva vetor nulo em vetor nulo. Essa igualdade aqui é propriedade geral de transformação linear. Só que o zero, o vetor nulo, nós escrevemos como sendo essa soma aqui, ó, a soma de V1 até Vm. Agora usa a linearidade do operador pi aplicado em t, do pi de t. Usando a linearidade, você tem essa igualdade aqui. Só que, olha, cada um desses VIs aqui foi tomado no autoespaço V lambda I. Tá? Então, cada um desses VI é um autovetor, certo? Um autovetor associado ao alto valor lambda I. Tá? Então, usando a nossa propriedade 3 de autovalores da aula de hoje, nós podemos substituir esse t aqui pelo lambda i em cada uma dessas parcelas. Tá? Essa aqui é a nossa propriedade 3 de alto valor, que a gente provou hoje. Tá? Então, o pi de t aplicado em vj, vamos colocar assim, vai ser o pi de lambda j vezes vj. Tá? Para j aqui de 1 até m. Então, utilizando a propriedade 3 em cada uma dessas parcelas, você obtém essas expressões aqui. Só que, olha, vamos analisar essas expressões aqui. Vai ser pi aplicado em lambda j, mas a gente sabe que isso aqui vai dar zero para todo j diferente de i. Então, só vai sobrar uma parcela aqui nessa soma. Porque, ó, todos eles aqui vão se anular para índice diferente de i. Dessa forma, vai restar apenas essa parcela aqui, que é o pi de lambda i vezes vi. Todas as outras vão ser iguais a zero por causa disso aqui. Só que agora vamos analisar essa igualdade aqui. Tá? Você tem um escalar vezes um vetor,
Esse escalar é não nulo, tá? Então, novamente, um escalar vezes um vetor igual ao vetor nulo, e esse escalar é diferente de zero. Então, a única forma disso acontecer é que o próprio vetor seja o vetor nulo. Tá? Então, nós mostramos aqui que o VI é igual ao vetor nulo, mas o I que nós tomamos foi de forma arbitrária, para qualquer I variando de 1 a m. Então, o que a gente mostrou, na verdade, foi que todos os VIs são iguais ao vetor nulo. E dessa forma, concluindo que os autoespaços são, de fato, independentes. A segunda parte do nosso teorema ela é ainda mais simples, tá? Mostrar que cada autoespaço tem variante. Tá? Então, novamente, fixa aqui um I de 1 a m. Então, o que nós temos que mostrar é que o V lambda I T invariante. Ou seja, que a imagem dele pelo T ainda está contido nele. Então, para isso, pega um vetor arbitrário, um Vzinho no V lambda I. Por definição de estar no autoespaço, nós temos isso aqui, ó, que o T de V é igual a lambda I vezes V. Tá? Definição de estar aqui. Tá? Agora, nota o seguinte, tá? O V lambda I ele é um subespaço. Tá? Veja a segunda observação abaixo da definição de autoespaço. Tá? Ele é um subespaço do V. Logo, ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, ó, se o V está nele, então se você multiplicar por qualquer escalar, o vetor resultante ainda vai estar dentro dele. Em particular, se você multiplicar pelo lambda I, ainda vai estar no autoespaço V lambda I. Então, ó, isso aqui, o lambda I vezes V, está no V lambda I, mas isso aqui é o T de V. Ou seja, T de V pertence ao V lambda I. Para qualquer V que você pegue, você tem isso aqui. Ou seja, a imagem do V lambda I pelo T está contida no V lambda I. Então, por definição, o V lambda I é T invariante. Tá? Então, a forma que nós já definimos os autovetores já sugeria isso desde o início. Tá? Por isso que é tão simples verificar. A gente já fez essa comparação no início da nossa aula de hoje. Tá? Então, aqui está estabelecido. A gente não poderia mencionar isso antes, essa relação, do jeito que foi apresentada aqui, porque ainda não tínhamos apresentado a noção de autoespaço. Uma vez que nós temos aqui a definição de autoespaço, nós temos que todo autoespaço é, de fato, T invariante. Como consequência desse teorema, nós temos esse corolário aqui que nos dá uma desigualdade bastante conhecida entre as multiplicidades. Então, você já vê um K-espaço vetorial de dimensão finita e T um operador linear sobre V e lambda um alto valor de T. Então, o que o nosso corolário diz é que a multiplicidade geométrica do lambda é menor ou igual que a sua multiplicidade algébrica. Como é que a gente faz para verificar isso aí? Bem, esse resultado vai ser essencialmente uma consequência de dois resultados. Tá? Do nosso teorema, que acabamos de provar, e de um teorema da nossa aula passada. Então, vamos à demonstração. Tá? Vamos estabelecer aqui algumas notações. Seja W o V lambda, ou seja, o autoespaço associado ao lambda. Seja N a dimensão do V, seja R a dimensão do W, ou seja, a dimensão do autoespaço V lambda, ou seja, a multiplicidade geométrica do lambda. Então, ó, primeiro, pelo nosso teorema 2, acabamos de demonstrar, o W, sendo um autoespaço, ele é T invariante. Guarda essa informação. Agora você está num espaço de dimensão finita e você tem um subespaço T invariante. Então, nós estamos na hipótese do nosso teorema 2 da aula anterior, da nossa aula 9. Especificamente, o item I desse teorema, ele diz o seguinte, que existe uma matriz quadrada de ordem n menos r, tal que
o polinômio característico do operador t é igual ao polinômio característico do tw vezes o polinômio característico da matriz B. Tá? Isso aqui é o nosso primeiro item desse teorema aqui, ao teorema 2 da aula anterior. Agora, ó, nota o seguinte. Quem é esse polinômio aqui? Como é que você obtém ele? Você pega uma base para o W, ou seja, uma base para o alto espaço, V lambda, aplica o T nele e escreve os vetores de resultantes como combinação dessa base. Só que essa base é uma base desse espaço. Esse espaço consiste essencialmente consiste dos autovetores. Autovetores associados ao lambda. Então, quando você aplica o T nele, vai dar um múltiplo dele pelo lambda. Tá? Então, facilmente, usando essa propriedade, facilmente você consegue obter que a matriz desse operador aqui, do TW, é um múltiplo da matriz identidade. É lambda vezes a matriz identidade. Tá? Uma vez que você tem esse conhecimento da matriz, para calcular o polinômio característico é muito fácil. Então, você obtém, em resumo, você obtém isso aqui, ó, que o polinômio característico do operador TW vai ser o polinômio x menos lambda elevado a r. Tá? Uma vez que você tem isso, essa informação, e você tem essa igualdade, o que a gente tem aqui? O x menos lambda elevado a r aparece aqui, ó. Ou seja, o x menos lambda elevado a r, ele divide o polinômio característico de t, ou seja, divide o p de t. Mas olha, por definição de multiplicidade algébrica, a multiplicidade algébrica ela é o maior índice j com essa propriedade. Ou seja, ele é o maior índice j tal que x menos lambda elevado a j divide o polinômio característico de t. Tá? Em outras palavras, como é que a gente definiu a multiplicidade algébrica? Como sendo a quantidade de vezes que lambda aparece como raiz do polinômio característico. O que essa igualdade está te dizendo aqui, essa e essa, está dizendo, é que o lambda aparece pelo menos r vezes como raiz do polinômio característico. Logo, por definição de multiplicidade algébrica, a multiplicidade algébrica é maior ou igual que r. Em outras palavras, a multiplicidade geométrica do lambda é menor ou igual que a multiplicidade algébrica do lambda. Tá? E dessa maneira a gente conclui o nosso corolário 1. Tá? Veja que essa propriedade aqui, para ilustrar essa propriedade, basta você ver o nosso exemplo 4. Tá? Lá no exemplo 4, nós tínhamos multiplicidades algébricas 2 e 1, e multiplicidade geométrica 1 e 1. Em todo caso, você sempre tinha essa desigualdade aqui. Então, com isso, nós fechamos as considerações sobre multiplicidades algébrica e geométrica. Agora, para finalizar a aula de hoje, gostaria de fechar um tópico que foi aberto desde a nossa aula 7, que foi a aula onde apresentamos o polinômio minimal. Tá? Lá nós só demos dois exemplos, né, de polinômios minimais, que eram os polinômios minimais da matriz identidade e do operador identidade. Vimos que é uma noção que é mais difícil de você calcular. Na aula seguinte foi apresentada o polinômio característico. Essa já é uma noção bem mais calculável, certo? Uma vez que você tem a matriz da transformação, tudo flui bem mais rápido. Então, o polinômio característico é bem mais fácil de calcular do que o minimal. Ainda na aula 8, onde apresentamos o polinômio característico, conseguimos relacionar essas duas noções, mas ainda era difícil, ainda com as ferramentas que nós temos até então, ainda é difícil calcular o polinômio minimal. Tá? Com o que nós vamos ver agora, nós vamos conseguir calcular o polinômio minimal a partir do polinômio característico. Tá? O que é muito bom, porque o polinômio característico é fácil de calcular. Então, uma vez que você tem ele, você vai conseguir obter o polinômio minimal. Tá? Então, essa relação, essa forte relação entre o polinômio característico e o polinômio minimal, ela é dada no nosso teorema 3 da aula de hoje. Então, vamos ao enunciado. Seja V um K espaço vetorial de dimensão finita,
T é um operador sobre V, então o polinômio minimal de T e o polinômio característico de T, eles possuem as mesmas raízes, certo? A menos de multiplicidade. Mas elas possuem as mesmas raízes. Tá? Isso é muito, muito bom. Pelo menos se você já tiver o polinômio característico, você já sabe as raízes do polinômio minimal. Tá? E daqui a pouquinho, na observação seguinte, depois que demonstrarmos esse teorema, nós vamos deixar tudo registrado para entender realmente como obter o minimal a partir do característico. Então, ó, vamos à demonstração. É uma demonstração simples, porque vai ser consequência das propriedades, dos resultados que já vimos até agora. Então, ó, primeiro, qual é o intuito aqui? Mostrar que toda raiz do minimal é raiz do característico e toda raiz do característico é raiz do minimal. Então, eles têm as mesmas raízes. Então, esse é o propósito da prova, a ideia da prova. Então, ó, primeiro, pelo corolário 2 da nossa aula 8, nós vimos que o polinômio minimal ele divide o polinômio característico. Em outras palavras, existe um polinômio Q, tal que o característico é igual a Q vezes o minimal. Então, daí, se você pegar uma raiz do característico, ou seja, um lambda, tal que mt lambda é igual a zero, por essa igualdade aqui, você conclui que o P de T de lambda também é igual a zero. Em outras palavras, toda raiz do polinômio minimal é raiz do polinômio característico. Agora, como é que você faz para volta? Vamos pegar aqui uma raiz do polinômio característico. Tá? Seja lambda, uma raiz do polinômio característico. A gente viu pelo nosso teorema 1 que esse lambda ele vai ser um alto valor de T. Tá? Um escalar é alto valor, somente se ele é raiz do característico, é o que diz o nosso teorema 1. Então, a gente pegou lambda, uma raiz do característico, logo ele é um alto valor de T. Agora, lembra da definição de polinômio minimal. Por definição, o polinômio minimal ele anula o operador. Certo? O polinômio minimal de T ele anula o operador T. Certo? Anulando o operador T, o que é que a gente tem aqui? Nós temos um alto valor de T e nós temos um polinômio que anula o operador T. Então, ó, pela propriedade 5 da aula de hoje, a última da nossa lista de propriedades de autovalores, nós temos que o minimal de T anula a raiz lambda, anula o escalar lambda. Essa é a nossa propriedade 5. O que é que ela dizia? Se você tiver um polinômio que anula o operador T e você tiver um alto valor de T, então esse polinômio aplicado nesse alto valor vai dar zero. Então, é o que diz a nossa propriedade 5. Utilizando ela para o polinômio minimal, nós temos essa conclusão. Então, veja só, juntando tudo aqui, o que é que nós obtemos? Você tem aqui que toda raiz do característico é uma raiz do minimal. Tá? Dessa forma, nós mostramos que as raízes desses dois polinômios de fato coincidem. Isso quer dizer que eles são iguais? Não. Tá? Você tem polinômios com as mesmas raízes, mas que mesmo assim são distintos. Porque uma raiz pode ter multiplicidade em um e outra multiplicidade em outro. Pegue, por exemplo, o polinômio x e o polinômio x². Zero é a raiz dos dois, os dois possuem as mesmas raízes, mas eles não são iguais. Porque o zero possui multiplicidade 2 em x² e possui multiplicidade 1 em x. Tá? Mas só de saber que eles compartilham as mesmas raízes, isso já vai nos dar muita informação. Então, vamos registrar essas informações, né, nessa observação aqui, essa próxima observação. Então, ó, primeiro, vamos deixar registrado o que nós já temos sobre esses dois polinômios. Primeiro, pelo corolário 2 da aula 8, nós temos que o minimal divide o característico. Consequentemente, o grau do minimal é menor ou igual que o grau do característico. Agora, pela nossa propriedade 3,
nós sabemos que o minimal e o característico eles compartilham as mesmas raízes. Então, anota o seguinte, se você pegar o polinômio característico e conseguir fatorar ele completamente, dessa forma aqui, ó, como x lambda 1 elevado a m1 até x menos lambda r elevado a mr, tá? Se você conseguir escrever o característico na sua forma fatorada, tá? Você sempre consegue fazer isso, por exemplo, se você estiver sobre o corpo dos complexos. Então, uma vez escrito na forma fatorada, o polinômio minimal ele vai ter essa forma aqui. Tá? O MT ele vai ser da forma x menos lambda 1 elevado a L1 até x menos lambda r elevado a LR. Porque ó, eles compartilham as mesmas raízes. Tá? Então, ambas, os lambda i que aparecem aqui também tem que aparecer aqui e vice-versa. Eles são mônicos, então não tem nada multiplicando aqui, não tem nenhum escalar multiplicando. O MT ele divide o P de T. Tá? Então, essas potências aqui, ó, elas têm que variar de 1 a MI, ou seja, até as potências dessa aqui. Então, dessa forma, o que nós fazemos aqui é encontrar candidatos a polinômio minimal. Tá? Com essa variação aqui. Ó. Você tem a estrutura, é dessa forma aqui, só que as potências elas variam dessa forma, de 1 até as potências do característico. Então, dessa maneira, nós encontramos os candidatos a polinômio minimal, uma quantidade finita. Tal que é muito bom. Porque aí você tem uma lista de candidatos. E como é que você sabe qual deles é de fato o minimal? Bem, vai ser o polinômio dessa lista de menor grau que anula a matriz do operador. Lembra, o polinômio minimal é o polinômio mônico de menor grau que anula o operador. É a mesma coisa que anular a sua matriz. Então, dessa forma, você tem aí um procedimento claro para encontrar o polinômio minimal a partir do polinômio característico. Então, para fechar a nossa aula de hoje, vamos ver um exemplo que ilustra esse procedimento. Então, seja nosso exemplo 5, seja T, um operador sobre o R4, dado da seguinte forma. T de xyzt é dado da seguinte forma. 3x menos 4z, vírgula 3y mais 5z, vírgula menos z, vírgula menos t. Então, que o nosso exemplo 5, ele te pede duas coisas. Encontre o polinômio característico, fácil, nós já sabemos fazer isso desde a aula 8. E o item B, encontre o polinômio minimal. Tá? E para isso, nós vamos usar o procedimento descrito na observação anterior. Então, o item A é encontrar o polinômio característico. Tá? Isso aí você já sabe. Qual é o procedimento? Encontra a matriz do operador e usa a definição de polinômio característico de uma matriz. Então, para encontrar a matriz, você vai ter que escolher uma base. Toma aqui beta, a base canônica do R4. Então, ó, facilmente, como é uma base canônica, você vai fazer o menor número de contas possível para encontrar essa matriz aí. Tá? Já falei hoje, mas não custa nada reforçar. Como é que você faz para encontrar essa matriz? Pega o T, aplica em cada um dos vetores da base e os vetores de resultantes você escreve como combinação dessa base. Tá? Essa última parte aí ela é muito fácil porque é a base canônica. Então você não vai precisar resolver sistema, não vai precisar fazer conta nenhuma para encontrar essas coordenadas. Tá? E as coordenadas que você encontra no processo vão ser as colunas dessa matriz. Tá? Agora você tem a matriz da transformação com respeito à base beta. Agora, para calcular o polinômio característico, lembra, é x vezes a identidade menos essa matriz. Tá? O determinante dessa diferença de matriz é o que dá o nosso polinômio característico. Tá? Então, ó, P de T, o polinômio característico, vai ser o determinante dessa matriz aqui. Tá? Note que é x vezes a identidade menos essa matriz aqui. Então, essa matriz ela é uma matriz triangular superior. Tá? Para calcular determinantes de matrizes desse tipo é bastante simples. Basta você multiplicar os elementos da diagonal principal.
Tá? Se você não conhece essa propriedade, você pode, por exemplo, usar Laplace aqui e você vai obter esse produto, ou seja, x menos 3 vezes x menos 3, x menos 3 ao quadrado, x mais 1 vezes x mais 1, x mais 1 ao quadrado. Tá? De forma explícita, quem é o polinômio característico aqui? É esse aqui, tá? Na sua forma polinomial básica. Vai ser o x à quarta menos 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 12x mais 9. Tá? Esse é o polinômio característico. Mas para os nossos propósitos aqui, o que importa para a gente é essa forma aqui do polinômio. Claro, tá? Para o item A, a resposta é essa aqui. Certo? Mas para o item B, o que interessa para a gente é isso aqui, ó, a forma dele fatorada. Ah, professor, e se não tivesse dado a forma fatorada dele, então você ia usar o procedimento dado no nosso exemplo 3. Tá? Ia procurar as raízes racionais dele, ia ver qual delas era. Depois você ia usar a divisão de polinômios para ir dividindo o grau até um certo momento que você consiga usar a forma de Bhaskara para finalizar a fatoração. Tá? Então, item A, tá aqui a resposta. Item B é o polinômio minimal, que é de fato a novidade desse exemplo. Então, como é que a gente faz para calcular? Uma vez que o polinômio característico é dado dessa forma, x menos 3 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, então o polinômio minimal, pela observação anterior, o polinômio minimal ele vai ser dessa forma aqui, ó, x menos 3 elevado a L1, x mais 1 elevado a L2, onde L1 varia de 1 a 2 e L2 varia de 1 a 2 também. Tá? Então, nós temos aqui 4 candidatos a polinômio minimal, tá? Fazendo a variação dessas potências aqui. Explicitamente, nós temos isso aqui. Ó. Eu listei do polinômio de grau menor até o polinômio de grau maior. Aqui é o recomendado. Então, quem é o M1? O M1 é o x menos 3 vezes o x mais 1. É o caso que o L1 e o L2 são ambos iguais a 1. O M2 é o caso em que o L1 é igual a 1 e o L2 igual a 2. O M3, L1 igual a 2 e L2 igual a 1. E o M4 é o L1 e L2 ambos iguais a 2. Tá? E esse aqui, note, esse aqui na verdade é o polinômio característico. Então, ok, nós temos aí os candidatos a polinômio minimal. Mas como decidir qual deles é de fato o minimal? Bem, lembra o seguinte, o minimal de T é o minimal da matriz de T. Tá? Isso aqui é uma das propriedades de polinômio minimal, vistas na nossa aula 7. Então, ó, tendo essa igualdade, em particular, o minimal de T ele é o candidato de menor grau que anula a matriz de T. Tá? Você sabe que o minimal é um desses caras aqui. Tá? Isso a gente sabe. Então, como decidir qual deles é? Você vai testar, vai aplicar cada um deles na matriz de T e vai ver, dentre os que anulam a matriz de T, o de menor grau que faz isso. Tá? Por isso que a gente lista aqui do polinômio de menor grau até o de grau maior. Que aí você vai testando do M1 até o M4. O primeiro dessa lista que anular vai ser o polinômio minimal. Então vamos testar. Começar primeiro pelo M1. Pegar o M1 e aplicar na matriz de T. Tá? O M1 aplicado na matriz de T vai ser a matriz de T menos 3 vezes a identidade, a matriz de T mais a identidade. Tá? Olha aqui a definição de M1. Substitui x pela matriz de T e 3 por 3 vezes a identidade, é a mesma coisa que vale para essa outra expressão. Tá? Isso aí é polinômio aplicado em uma matriz. Tá? Isso aí também é visto na nossa aula 7. Tá? Então, agora aqui é só conta. Pega a matriz, subtrai por 3 vezes a identidade, pega a matriz e soma pela identidade. Então, você vai ter essas duas matrizes aqui. Tá? E fazendo a multiplicação dessas duas matrizes, você obtém a matriz nula de ordem 4. Tá? Então, qual é a conclusão aqui? A conclusão é que o M1
dentre todos os candidatos, é o cara de menor grau que anula a matriz de T. Portanto, ele tem que ser o polinômio minimal. Não precisa você testar mais nenhum outro. Porque mesmo se algum outro anular a matriz, ele não vai ser o cara de menor grau que faz isso. Tá? Então, por isso que é bom você listar os polinômios do menor grau até o maior. Porque o primeiro que anular nessa lista, ele já vai ser o seu polinômio minimal. Ah, professor, e se o M1 não tivesse anulado? Então, qual seria o próximo passo? Testar o M2. Se o M2 anular, ele vai ser o polinômio minimal. Se não anular, passa para o próximo, o M3, e por aí vai. Na pior das hipóteses, veja, na pior das hipóteses, já tem um que anula a matriz de T. Quem é esse polinômio? É o último. O polinômio característico ele sempre vai anular a matriz. Porque pelo teorema de Cayley-Hamilton. Então, esse último aqui sempre vai ser o carinha que você vai ter certeza que vai anular a matriz. Então, se nenhum dos anteriores anular, esse aqui é que vai anular e esse aqui é que vai ser o minimal. Esse vai ser o caso em que o minimal coincide com o característico. Tá? Mas no nosso caso aqui, o minimal já foi o nosso primeiro candidato. Foi o primeiro anulou, então acabou aqui, não precisa você fazer mais nada. O primeiro é, de fato, o polinômio de menor grau que anula a matriz e, portanto, ele vai ser o polinômio minimal. Lembrando que o M1 é dado por esse produto, x menos 3 vezes x mais 3. Simplificando essa expressão, você vai ter explicitamente que o polinômio minimal de T vai ser x ao quadrado menos 2x menos 3. Aí, dessa forma, nós encontramos o polinômio minimal do operador T. E assim fechamos o exemplo 5 e a nossa aula de hoje. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar ainda trabalhando com autovalores e autovetores. Nós vamos usar essa teoria para poder estudar os operadores com mais profundidade. Tá? Estudar tipos especiais de operadores, que são os diagonalizáveis e os trianguláveis. Tá? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.